Se liga, você já pensou como seria ter alguém para olhar e pensar dinheiro junto com você? Sabe, uma pessoa que pudesse ali elucidando, trazendo as ferramentas certas para determinados fins, que te ajudasse numa condução que fosse adequada para de fato você resolver aquilo que você quer resolver. Como será que seria a sua vida? Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais, finalmente, como que funciona a consultoria em planejamento financeiro, o que um consultor pode fazer para te ajudar e mais, como que funciona aqui dentro do Delcin Guest, como que é o meu acompanhamento, o que as pessoas podem esperar disso. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja super bem-vindo. Sou o Rafael Guest, eu sou planejador financeiro, um dos fundadores da Delcin Guest. E já te adiantei sobre o que é esse vídeo. Fica comigo que ele vai dar uma certa explosão na sua cabeça. Primeira coisa que eu queria quebrar nesse vídeo para as pessoas que estão vindo de um outro cenário, que não me conhecem, não foram recomendados, etc., é que o planejamento financeiro muitas vezes ele é pensado como algo que só está disponível para pessoas que têm muita grana. Esquece essa história, tá? A gente personaliza proposta a proposta, pensando em como fazer caber, em como colocar ali de uma maneira que você veja valor no nosso trabalho, seja uma decisão pensada, mas que caiba, que faça sentido para que você desfrute e para que você destrave as coisas que são importantes para você. Combinado? Primeira coisa sobre planejamento financeiro, eu queria deixar um pouco mais claro o que é o escopo de um planejador financeiro, né? O que ele olha, que posição que ele ocupa. Tem tanto nome dentro do mercado que eu acho que mais um é difícil de entender, né? Então, o que é assessor, o que é consultor CVM, o que é contador, o que é planejador? Calma, vamos lá. Planejador financeiro, pessoa, é aquele carinha que ele vai olhar no sentido mais estratégico da coisa com você. Ele vai construir a estratégia financeira da sua vida, vai aplicar junto com você as ferramentas para nortear isso, mas ele não é o cara que executa. Por exemplo, o assessor de investimento já é o cara que vai colocar a mão na massa, ele vai ter acesso à sua carteira, ele vai ter acesso a movimentar ativos para você, o planejador não tem. A gente também vai ter outras funções, como consultor CVM, que ele vai ajudar a pensar na sua carteira de investimentos especificamente, só que ele vai ocupar uma posição um pouco mais tática, né? Então nota que o planejador ele vai ajudar a desenhar a estratégia, vai conectar as questões de vida com as questões de investimento. O consultor CVM ele vai pegar isso daqui, vai traduzir em investimentos e vai passar para o seu assessor executar. Quando a gente olha para outras coisas, né, como um advogado financeiro, um contador, são funções um pouco mais específicas que vão estar bastante preocupados em atuar em coisas super pontuais. O contador, naturalmente, vai olhar para contabilidade, para questões fiscais, enquanto o advogado vai olhar para questões legais, sucessórias, coisas do gênero. E o planejador financeiro, ele vai abarcar tudo isso, mas ele vai olhar como que isso se conecta com a sua vida de hoje e com aquilo que você quer viver lá na frente. Caramba, amigão, falou e não falou nada. E aí, continuo perdido. Calma que a gente chega lá. Vem comigo. Agora que você entendeu que a gente está num escopo bastante amplo, um pouco mais estratégico, no ponto de vista da Planejar, que é quem regula a profissão aqui no Brasil e quem representa o CFP, né, que é o título, vamos dizer assim, que as pessoas que tiraram a certificação carregam, etc. Lembrando que para planejador financeiro não é um pré-requisito, é um a mais. O CFP olha como 6 pilares. Então, no primeiro a gente vai olhar fluxo de caixa. Quando a gente fala de fluxo de caixa, entenda que organização, planejamento, tá meio que nessa caixinha. A gente vai olhar uma outra caixinha que é de investimentos. A gente vai olhar para a gestão de riscos, onde a gente vai entender seguros, como que a gente protege essa vida financeira. A gente olha para planejamento da aposentadoria, então como que a gente amarra tudo isso para que lá na frente você goste de uma vida saudável e que banque as coisas que você quer. A gente vai pensar em planejamento fiscal e tributário e a gente vai pensar em planejamento sucessório. De maneira colocada pela Planejar, pelo próprio CFP, esta é uma estrutura da qual faz 100% do escopo de quem quer tirar a certificação e coisa do gênero. Mas a gente também anexa um outro ponto aqui, que é a questão da vida do autônomo e do pequeno empresário, que é super importante, que você que já consome conteúdos aqui no canal sabe, a gente gosta demais de olhar para modelagem de negócio, para separação de PFPJ, para entender como fazer o negócio lucrar mais, para consequentemente você ter um salário melhor e crescer na sua vida. Tá, Rafa, você falou um pouco mais técnico, mas deu para entender, agora eu estou um pouco mais norteado de o que faz um planejador financeiro, mas o que eu posso esperar do espaço de consultoria? Que tipo de coisas exatamente vocês resolvem? Cara, em uma das minhas primeiras aulas da minha formação como planejador financeiro, a gente fez
um levantamento rápido, assim, junto com a turma, a gente juntou umas 40 coisas por alto, assim, que poderiam ser resolvidas por um planejador financeiro, das mais variadas, desde planeja minha aposentadoria, quero remodelar meu negócio, quero trabalhar menos, ganhar mais. Um zilhão de coisas, realmente. Então a gente poderia passar muito tempo indo por esse sentido aqui, mas eu vou descrever um pouco mais de como são as sessões e eu acho que isso talvez ajude a clarear. Ali, uma sessão da consultoria, em linhas gerais, ela começa com uma boa conversa. Tô falando já da consultoria acontecendo, então pressupõe aí que a gente já teve uma reunião de alinhamento, a gente já entendeu para que a pessoa está contratando a gente tem um ponto B para a gente alcançar dentro desse espaço, tá? Não é uma coisa solta, tem essa pré-construção, mas eu vou narrar para você dentro do espaço de consultoria como normalmente as coisas acontecem. Assim que a gente começa a reunião, a gente nunca vai pegar e vai falar assim pro cliente, hoje a gente vai resolver isso, para que a gente vai? A gente sempre vai ouvir, a gente sempre vai tentar entender o que aquele cliente está esperando para aquele momento, como que foi a semana daquela pessoa, aquela pessoa está animada, ela está mais para baixo, como que ela está em estado de espírito para a sessão daquele dia. Isso tudo é super importante para que a sessão ocorra de uma maneira fluida, condizente com a realidade que aquela pessoa está passando naquele momento. E mais importante, é natural que as pessoas mudem de rota, que elas tenham novas preocupações ao longo do caminho, então ouvir o cliente vai ser sempre o primeiro passo da reunião para a gente entender como que a gente vai conduzir aquele momento. Na sequência, assim que a gente, se for uma sessão quase terapêutica, em que a pessoa quer conversar mais, que ela quer colocar coisas para fora, tá tudo bem, às vezes a gente vai ter sessões que vai ser uma conversa, mas em linhas gerais as sessões passam por esse primeiro momento de entendimento e de alinhamento de expectativas e de energia, e aí a gente vai olhar juntos para o que faz sentido a gente resolver naquele momento. E aí vai depender muito da demanda da pessoa. Mas eu vou trazer uma demanda que é bastante comum daqui. Rafa, tô com uma sensação de que eu tô muito apertado, todos os meses eu tiro dinheiro da reserva de emergência e eu não tô progredindo na minha vida. Ou, Rafa, eu até consigo guardar dinheiro, mas eu não sei se eu tô guardando o suficiente, eu não sei para que ponto isso tá me levando para aposentadoria. Eu quero muito viajar, mas parece que eu tô sempre apertado, não consigo fazer as coisas, mas eu tenho dinheiro, só que eu não me sinto à vontade para gastar. Esses cenários, na maior parte das vezes, em 90% das vezes, a gente vai precisar dimensionar quanto que custa a vida daquela pessoa com uma maneira muito acurada. E aqui a gente tem as técnicas para fazer isso. Técnicas, inclusive, que eu já abri nesse canal no episódio sobre mapeamento financeiro. Mas é justamente quando a gente olha e a gente entende o que essa pessoa está sentindo, está de fato bem conectado com a vida financeira dela? Tipo, ela está tendo uma perspectiva realista ou não? E como que a gente vai fazer isso? Cara, eu vou projetar a tela e eu vou conduzir você no processo de dimensionar isso. A gente vai fazer junto, o tempo todo, para que você entenda que esse planejamento é seu, para que você tenha intimidade com a ferramenta que a gente está construindo e para que fique claro que essa participação é nossa. Não é uma coisa que vai partir só daqui para aí, nem daí para cá. A gente vai construir junto uma maneira da gente ver isso de uma forma tão organizada, tão simples, tão gostosa, que a gente vai conseguir olhar e falar assim, essa é a minha vida, essa de fato, né? Agora parece que eu tenho um panorama bastante claro sobre o que meu dinheiro, qual que é o percurso que ele percorre desde a entrada até a saída. Essa costuma ser a primeira sessão, porque isso vai dar um norte muito claro pra gente se a gente tá indo para um cenário legal, se a gente tá indo para um cenário ruim, e calibrar expectativas de quanto tempo demora pra gente fazer as coisas se a gente tiver alguns sonhos. Então pense comigo, se eu não tenho uma clareza boa de quanto você consegue guardar anualmente, como que eu vou dizer quanto tempo demora pra você fazer sua viagem? Não é tão fácil assim, né? E quando a gente faz esse exercício, é muito legal ver a surpresa no olhar das pessoas de tipo assim, caramba, entendi, de fato, agora eu tenho uma clareza muito grande do que tá acontecendo na minha vida. E aí, normalmente, a primeira sessão a gente costuma, em boa parte das vezes, finalizar nesse exercício. E aí a gente entende, faz sentido eu dar uma tarefinha para essa pessoa seguir pós-reunião, ou faz sentido eu deixar essa pessoa tranquila e só na segunda sessão a gente voltar a olhar para isso para buscar oportunidades. Então, a gente vai entender depois dessa sessão quais são as novas demandas, se é o momento da gente buscar oportunidades nesse mapeamento, se é o momento da gente colocar uma ferramenta de acompanhamento e controle para essa pessoa que faça sentido, se tá na hora da gente já entender que, às vezes a pessoa nem traz como uma demanda olhar essa questão de organização, ela tá muito mais assim, cara, eu tô super seguro, eu guardo tanto por mês, faz um tempo que eu guardo com essa consistência, então o que eu quero é entender se minha carteira de investimentos está
adequada e eu quero entender se isso está me levando para a aposentadoria que eu quero ter. Ótimo, a gente vai sentar, a gente vai entender como que a gente pensa nessa carteira de investimentos, como que eu respondo se essa carteira de investimentos está adequada para o meu perfil, para o que eu quero alcançar, para as coisas que são importantes para mim, para depois a gente entender, pô, agora faz sentido a gente buscar entender o que são esses produtos que podem ser colocados dentro dessa carteira para cumprir esse propósito e se essa carteira dimensionada dessa forma está me levando para uma aposentadoria que eu tô alinhado, que eu quero, que de fato faz sentido com o estilo de vida que eu quero lá na frente. Percebe que o planejador financeiro, para além da sessão em si, é uma pessoa que vai estar juntinho com você. Aqui na Delcin Guest, a gente busca realmente criar um relacionamento desde a primeira consultoria para a gente construir uma vida com esse cliente. Se esse cliente está aqui hoje entendendo como que ele guarda dinheiro, como que ele constrói a aposentadoria dele, um dia eu quero pensar planejamento sucessório com ele quando os filhos dele tiverem 30 anos de idade. A gente olha muito essa pessoa quase que como um sócio sentimental ao longo do processo, porque eu quero estar ali para aquela pessoa. Papai já vai, meu amor, peraí. Então perceba que as sessões, elas são super importantes porque é o momento que a gente vai construir junto. Na hora que isso passar a ser vida real e que você vai começar a construir autonomia para seguir com as próprias pernas, e aliás, a autonomia é algo muito conquistável ao longo do processo, a gente vai entender que ao longo desse processo é importante a gente estar conectado veementemente, realmente assim, um para o outro durante a sessão da consultoria, mas é super importante a gente manter um alinhamento depois. Por isso que a gente fornece o espaço, a gente cria um grupo de WhatsApp no início da consultoria, para que qualquer dúvida que a pessoa tiver fora das sessões, a gente consiga ir tirando por ali, a gente consiga trocar ideia rápido para que nada trave essa pessoa entre uma sessão e a outra. Um ponto legal e que muitas vezes surge de dúvida é, mas e aí, depois que acabar a consultoria, o que acontece? A gente normalmente combina alguns touchpoints, acompanhamentos que vão acontecer periodicamente. Vai depender muito da realidade da pessoa, mas pode ser uma coisa do tipo, cara, vamos falar daqui 6 em 6 meses, porque as coisas estão muito azeitadas. Ou se é uma pessoa que tem um patrimônio mais relevante, ó, você juntou os seus primeiros 100 mil agora, vamos falar de novo quando você tiver 200? Isso ajuda a gente a calibrar coisas que às vezes a vida atravessa e que a gente precisa intervir. E aí, se essa pessoa passa a ter uma nova demanda que seja muito grande, que a gente não consegue resolver no espaço de WhatsApp, obviamente a gente vai sentar, a gente vai ter um novo papo inicial e a gente vai entender o que está acontecendo com a sua vida agora, que passo que a gente precisa dar, né? É muito comum as pessoas, né, que entraram com a gente há algum tempo estarem voltando agora para falar assim, cara, eu quero comprar um apartamento, o que eu faço? Então, peraí, comprar um apartamento envolve a gente entender as possibilidades de apartamento que você está olhando, as possibilidades e formatos de compra. Depois que a gente analisa tudo isso, a gente vai para a decisão pontualmente dizendo. E aí, isso demanda um tempo para a gente olhar, vai demorar para a gente fundamentar as decisões dessa compra para além de uma conversa de WhatsApp. Então, a gente volta, a gente discute, a gente entende que passo que a gente precisa dar. Nota que isso, além de fazer você ter a certeza de que está pisando num terreno seguro, isso está te dando o norte claro de como que uma pessoa especializada nisso, que pensa dinheiro o tempo todo, está te dando acesso a ferramentas que funcionam para o seu caso, aplicados para o seu momento e, mais do que tudo, entendendo se o pace, vou usar o pace aqui porque eu estou começando a correr agora, mas tá entendendo se o ritmo tá fazendo sentido para essa consultoria. Se você tá absorvendo de maneira adequada, se você tá construindo a autonomia necessária para alcançar aquilo para o qual você nos contratou. Eu adorei gravar esse vídeo, eu espero de coração que tenha chegado a mensagem aí do outro lado. Se eu te mandei esse vídeo depois da gente ter tido um papo inicial para complementar a sua visão sobre o que é a consultoria, deixa um comentário aqui embaixo, por favor, para impulsionar esse vídeo, para falar assim, Rafa, agora tá legal. Se possível, né? Deixa um aqui, ó, fechado, vamos começar a consultoria. Vou ficar super feliz. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e saiba que todos os domingos às 3 da tarde estamos por aqui. Se eu não mudei isso no futuro, vai estar lá no perfil, é só olhar. E um beijo, até a próxima.